Glorifica o nome do Senhor. Porque dele, por ele, recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Profundas riquezas, o saber e o conhecer. Espírito Santo, não existe. A ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os hinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Meu reino sempre eterno.
a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. És fiel, Senhor, nossas vidas, Pai. Glorificamos a Ti, Jesus, porque o Senhor é digno, Pai. E a igreja do Senhor, Pai, adora o Teu nome, Pai. Porque só o Senhor, Pai, é merecedor de toda a honra, de toda a glória, Pai. De todo louvor e toda exaltação, Pai, pertence a Ti, Jesus. Deus, nós honramos o Teu nome, Deus, nesta manhã, Pai. Porque só o Senhor é digno, Senhor. Deus, recebe, Senhor, esta adoração, Pai. Recebe, Deus, que é de coração sincero, Pai. Nós glorificamos a Ti, Jesus. Maravilhado seja o Teu nome, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Teu nome seja exaltado, Deus, através de cada boca nesta manhã, através do ensino da Tua palavra, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, continua a falar, Deus, aos nossos corações nesta manhã, Pai. Porque nós estamos aqui, Deus, para Te adorar, para ouvir a Tua voz, Deus, através da Tua palavra, através do ensino da Tua palavra, Deus. Nos ensina, Deus, nesta manhã, Espírito Santo do Senhor. Oh, Deus, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-se em nome de Jesus. Mais uma vez, o sal da Igreja com a Paz de Cristo. Também saudar os internautas que também nesse momento têm o privilégio de estar ouvindo a palavra de Deus. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e que outros também daqui a pouco estarão acompanhando também essa escola bíblica dominical. Costumo dizer que a melhor escola do mundo é a escola bíblica dominical. Por quê? Porque aqui ensina onde nas universidades não ensinam falar sobre Cristo. Amém? As crianças vão subir, né, acompanhar a tia. As crianças lá em cima têm brincadeiras, tem lanche, tem ensinamentos, tem atividade para as crianças. Glória a Deus. Glória a Deus. Bota aqui, Carlos, aí. Fundo, aí. Eita, já foi. Glória a Deus. Gostaria que vocês estão lá atrás, pudessem ficar aqui mais à frente. Do meio para cá, igreja. Quem está mais próximo. A irmã Juscelina está viajando, irmã Manuel? Irmã Manuel? Está viajando, irmã Juscelina? Está no interior. Glória a Deus. Quem trouxe a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Sem ela, nós não conhecemos a Deus. Leiam Bíblia, a minha igreja. Leiam Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Em nome de Jesus. O nosso Deus, tudo que Ele fez, igreja, Ele fez questão de deixar registrado em um livro chamado Bíblia. Os feitos do Senhor estão nos registros da sua palavra. Juízes capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6. Isso, irmão. Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Encontrou? Dá trabalho, mas encontra, né?
Amém. Talvez para muitos de vocês essa semana foi uma semana difícil. Para outros, talvez uma semana de pouca oração, de pouca leitura bíblica. Amada igreja, nós, como igreja do Senhor, como servo de Deus, não temos como ir muito longe se a gente desprezar a palavra de Deus. Essa é a realidade. Não tem como um cristão ir muito longe, amada igreja, se deixar para trás a palavra de Deus. O que nós iremos, eu sei que não vai dar tempo falar sobre o capítulo 6 de Juízes, mas na proporção que a gente vai lendo, a gente vai ouvindo a voz de Deus. O título da minha Bíblia está assim: servidão sob os midianitas. Servidão sob os midianitas. Antes de nós fazermos a leitura, vamos entender um pouco, amada igreja, quem eram os midianitas. Alguém sabe? Quem era esse povo? Quem eram os midianitas? Alguém quer falar alguma coisa? Quem eram esses midianitas? Os midianitas, eles eram descendentes de Midian. Midian era um dos filhos de Abraão com Quentura. Isso quer dizer, através da geração de Midian, do filho de Abraão, sai uma geração, uma descendência. Como vocês, mãe que tem filhos, mãe que tem 2, 3, 4 filhos, depois desses filhos, através dele, vem umas descendências, não é verdade? Vem uma nova geração. Vem o filho dos seus filhos, os netos dos seus filhos, os bisnetos dos seus filhos, tataranetos e assim sucessivamente. Então, de cada filho que eles vão gerando, eles vão formando uma descendência. Estão entendendo? E um desses filhos de Abraão, chamado Midian, sai uma geração. E essa geração, ela vai se multiplicando e se perpetuando. E aí chama-se um povo, uma geração chamado midianitas. E que lá na frente, eles também começam a se misturar com os ismaelitas. E eles formam a geração. Só que com o passar do tempo, essa geração chamada midianitas, eles foram atrás de um profeta chamado Balaão. E exatamente este profeta que eles contrataram e buscaram, era um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Observe que já começa uma geração se afastando do caminho de Deus. Uma geração que vai em busca de um profeta e pede o profeta para que esse profeta amaldiçoe o povo de Israel. E através de Balaão, dessa geração dos midianitas, o ismaelita se mistura com outro povo chamado moabita, que era outra geração mau no caminho do povo de Israel. E este povo, ele fez com que o povo de Israel pecasse contra Deus. Ele levou ao povo de Israel a adorar outros deuses. Eles abandonaram o verdadeiro Deus
e buscaram os seus deuses, começaram a fazer os seus deuses. E dos céus, Deus vem observando o seu povo. Um povo que esqueceu dele. E aí o primeiro versículo que nós vamos ler, para que você entenda, diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por quantos anos? Então eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 14 e 12, é muito importante você grifar na sua Bíblia, e deixa marcadinho aí em Juízes 6, e vai lá em Provérbios, lá na frente, depois do livro de Salmos, para que a gente possa traduzir, trazer para os dias de hoje. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12. Note na tua Bíblia, marque. A palavra diz: há caminhos para o homem que parece o quê? Mas o final é o quê? Vamos lá. Eu estou até falando aqui de cor. Provérbio 14, 12, diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são o caminho de quê? Da morte. Igreja, a nação de Israel, na sua visão, eles achavam que estava fazendo tudo correto, estava tudo certo, mas na verdade, aos olhos do Senhor, parecia o quê? Tudo mal. E aí, Davi escrevendo em Provérbios 14, 12, diz: há caminhos para o homem que parece direito, mas o final deles são os caminhos da morte. Quantas das vezes nós estamos fazendo coisas, nós estamos andando em caminhos que para nós parece que está tudo ajustado, é ou não é? Está tudo direitinho. Quantas coisas nós fizemos achando que estavam certo e no final foi tudo errado. Muito cuidado, igreja. Às vezes o nosso coração tem coisas que não está agradando a Deus. Às vezes o nosso coração tem coisas que aos olhos do Senhor é mal, mas aos olhos humanos parece que está tudo correto. Foi por esse caminho que o povo de Israel começa a andar. Eles achavam que tudo estava ok, mas nos céus havia os olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra para contemplar tanto os bons como também os maus. Quando Deus envia chuva, Ele não envia chuva só para o seu povo, Ele envia para todos. E ninguém se esconde do olhar de Deus. Ninguém consegue se esconder do olhar de Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente, amada igreja, em que caminhos nós andamos ontem, o que nós fizemos ontem. E Ele sabe também o caminho que nós iremos trilhar da agora em diante. Onde nós iremos andar na segunda-feira, na terça, na quarta, próximo mês, próximo ano. Ele conhece os nossos passos. Ele tem visto, amada igreja, muitas das vezes, que caminhos que nós estamos andando pode estar não sendo agradável aos olhos do Senhor. Então há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é o quê? É caminho de morte, igreja. Cuidado com o caminho que você anda.
Cuidado onde pisa seus pés. Nós estamos vivendo em uma terra minada. Você sabe o que é mina? Geralmente em guerras, o que é que fazem os inimigos? Eles enterram minas. Desde a Segunda Guerra Mundial, a África tem lugares, amada igreja, que ninguém pode mais habitar. Minas que foram colocadas em 1945, que dizimaram milhares de pessoas, que hoje mutilaram, e existem pessoas mutiladas por causa dessas minas. Eles vão lá, pisa, puf, perde uma perna, perde braço, quando não morre. Então existe uma terra minada, cheio de minas, elas são explosivas, que muitos perderam sua vida, ou perderam um membro do seu corpo, porque simplesmente, amada igreja, pisaram em uma terra falsa, em uma terra de perigo. Exatamente hoje nós andamos em uma terra cheia de minas espirituais. A qualquer momento, os nossos pés podem pisar nessa mina espiritual, destruir a nossa vida, destruir a nossa família, destruir empregos, acabar com a nossa vida. Essas minas espirituais, quando ela não consegue matar, ela mutila espiritualmente as pessoas. Cuidado com o caminho que você anda. Cuidado, igreja. Onde pisa, por onde anda, com quem anda. Muito cuidado. Nós estamos cercados de amigos inimigos. Aparentemente são amigos, mas interiormente são os nossos verdadeiros inimigos. E a gente não consegue ver isso, porque há caminhos tão tortuosos que às vezes nós estamos andando, que a nossa visão espiritual, ela se fecha, e você não consegue enxergar isso. Você acha que todo mundo é seu amigo. Você conta a sua vida, conta os seus sonhos, você entrega às vezes a sua vida para pessoas que interiormente estão esperando só uma oportunidade para te derrubar. Cuidado com os caminhos por onde andas e com quem anda. Tem um ditado popular que diz, não é bíblico isso: quem com porcos anda, farelo come. É um ditado popular isso, mas tem uma lógica nisso. Você quer conhecer a pessoa, veja com que ela anda. Não há comunhão entre luz e trevas. Não existe. Eu não quero dizer, amada igreja, que nós temos que ficar de mal de ninguém, inimigo de ninguém, mas precisamos ter uma malícia santa dentro de nós. Nem toda ajuda é ajuda. Existe ajuda que você acha que está ajudando, você está se destruindo. Quanto o nosso coração perece, é ou não é? Quantas das vezes estendemos as mãos e recebemos um coice, né? Uma patada. Quantas pessoas que um dia te cercaram, mas no dia da tua dificuldade, eles te abandonaram. Pessoas que entraram na sua vida só para te sugar, tirar até o que você não tem. Mas dos céus, Deus está olhando tudo isso. Há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é caminho de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Nós estamos ainda começando a adentrar na história do capítulo 6. Isaías 58, veja aí. 10. Isaías 58, 10. Igreja, nós estamos na escola bíblica dominical 10.
E, pastor, eu estou em dúvida, eu quero fazer uma pergunta. Você está no lugar certo. Escola bíblica, estudo bíblico é realmente para tirar suas dúvidas, para que você possa fazer pergunta, para que você possa interagir na escola bíblica. Isaías 58:10. E se abrires a tua alma, o faminto, e fartare a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Quando nós abrimos o nosso coração, amada igreja, quando a Bíblia fala os famintos, não é os famintos de comida física. Há muitas pessoas, amada igreja, que estão sedentas pela palavra de Deus. E quando nós plantamos, vivemos na palavra de Deus, a Bíblia diz, amada igreja, que a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Como entender isso? Um caminho de luz, amada igreja, você não tem como estar se embaraçando em nada. Você anda à noite, no escuro, você está propenso a tropeçar em alguma pedra, ou não? A cair em algum buraco. Por quê? Porque é noite, é escuro, oferece dificuldades. Mas quando a gente anda de dia, amada igreja, tudo fica claro, tudo é reluz, enxerga com maior facilidade. A mesma coisa quando nós, amada igreja, estamos na palavra de Deus, alinhado com a palavra de Deus, criamos uma estrutura que é a palavra de Deus. A palavra ilumina a nossa mente, ilumina os nossos olhos, a nossa vida. Cuidado com os caminhos que talvez você não esteja percebendo. Talvez seguindo um caminho cheio de buracos, de pedras, de minas. O maior problema hoje na igreja, no meio do povo de Deus, é que o povo esquece as maravilhas que o Senhor tem feito conosco. A nossa mente ela é muito limitada, esquecida, que a gente não consegue, às vezes, estar lembrando de onde Deus nos tirou. A profundidade de poços que nós encontramos e Deus nos tirou. A gente é muito grato com Deus. O tempo vai passando, a gente está sendo propenso a esquecimentos. Tornamos o nosso coração ingrato com Deus e a gente nem lembra mais de tantas e tantas maravilhas que fez Deus na nossa vida. Esquece tudo. Esse esquecimento, a falta de gratidão, a falta de se voltar para Deus, a falta de estar mais atenado, conectado com os céus, isso vai nos levar a uma escuridão, quando nós perdemos esse foco, andando em caminhos tortuosos e fazendo o que parece mal aos olhos do Senhor. Capítulo 6 de Juízes, voltando, há algo que nos chama a atenção. O povo fez o que parecia mal ao Senhor, e o Senhor entregou nas mãos dos inimigos. O povo de Israel, a nação santa de Deus, o povo escolhido de Deus, eles fazem o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o que o Senhor faz? Entrega o seu povo nas mãos dos midianitas.
Este povo agora, amada igreja, é um povo contra Deus. É uma nação pecaminosa. É uma nação que fez o povo de Israel a pecar, a adorar outros deuses. E o povo de Israel caiu no conto dos midianitas e foram juntos. O que Deus fez com o seu povo? Entregou nas mãos de quem? Por quanto tempo? Por 7 anos. Aqui tem ensinamentos. Aqui tem revelação. Isso quer dizer, Deus determinou um tempo específico para que a sua nação fosse pisada pelos inimigos. Não foi isso? Deus determina um tempo para que os inimigos escravizassem o seu povo. Observe. Quando Deus envia Moisés para libertar o povo de Israel, alguém lembra qual seria o tempo dele sair do Egito à terra prometida? Não, 40 dias. Deus determina tempo de caminhada alinhada com Deus. 40 dias era o suficiente para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Nesses 40 dias, o que aconteceu nesse intervalo de tempo? O povo também começou a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí o que Deus faz? Determina um outro tempo. Deus acrescenta ali 40 anos para que eles rodassem quê? Em círculo. Poderia ter chegado em 40 dias. Chegaram em 40 anos. Deus determinou um tempo para aquele povo. 40 anos se passa. O povo sendo escravizado no deserto. Foi Deus que levou sofrimento para o povo? Não. A desobediência do povo levou a uma consequência, e essas consequências é como se é um castigo para disciplinar seu povo. Porque Deus permite 40 anos para que o coração daquele povo fosse lapidado, e mesmo assim eles estavam duros de coração. Aquela nação sai do Egito, em 40 dias era para estar na terra prometida, e agora se passa 40 anos. Mesmo assim, Deus providenciou tudo no deserto. O povo está com fome, eles iam até o seu líder Moisés. Moisés orava ao Senhor Deus, e Deus mandava codornizes. O povo estava com sede, Deus mandava Moisés tocar na rocha, e da rocha saía água. Na medida que o povo ia crescendo, as roupas e a sandália também iam crescendo. Nada se envelheceu. Durante o dia, o deserto é muito quente, e Deus, com amor pelo seu povo, ele colocava as nuvens para que o sol não queimasse o seu povo. Durante a noite, Deus colocava a lua ali para estar iluminando o caminho do seu povo. Então Deus cuida do seu povo durante os 40 anos, mesmo o povo sendo rebelde com Deus. Mesmo o povo chegando lá na frente, que Deus é esse? Nos tirou lá do deserto para matar a gente aqui, nos tirou do Egito para matar no deserto. Começaram a murmurar, como muitas das vezes nós murmuramos contra Deus. Que Deus é esse? Será que Deus não está vendo a minha vida, a minha luta? Será que Deus não tem visto eu orando? Deus não tem visto eu a cada dia me aproximando dele? Mas por quê que as coisas não acontecem na minha vida? Parece que travou tudo. Igreja, a palavra diz que debaixo dos céus há tempo para tudo. Deus determina um tempo de 7 anos para que o seu povo fosse pisado pelos inimigos. O poder está sobre Deus. Ele é um poder absoluto. O diabo tem poder?
tem, mas um poder limitado. O de Deus é ilimitado. Deus é soberano. Isso quer dizer, se o poder de Deus, ele é absoluto, ele é soberano, e o poder de Satanás é limitado, então o diabo ele está sob limite. Ele não vai além do limite que Deus estabelece. Ele não age fora do limite de Deus. O diabo ele é como um cachorro numa coleira. Você tem o domínio. Para cá, para lá, dá corda, puxa. O cachorro ele é totalmente dominado por uma coleira. E você tem o controle. Se você quiser soltar, solta. Mas só que o diabo ele está sempre na coleira de Deus. Não adianta, igreja. O diabo ele não vai agir na vida de um ser humano além daquilo que Deus permite. Dos seus servos. Nada acontece na vida de um cristão por um acaso. Existem dois tipos de desertos que somos impulsionados. O deserto preparado por Deus como um teste para nós. E existe um segundo deserto que nós mesmos escolhemos, que chama-se as consequências dos nossos pecados. As consequências dos nossos erros nos levam a um deserto que nós escolhemos. Mas existe o deserto de Deus, que Ele permite como um campo de prova e de teste para nós. Imagine que há uma mesa repleta de todas as bênçãos que nós precisamos. Essa mesa está no deserto. E para que eu vá lá e tome posse das bênçãos que estão na mesa sobre o deserto, eu tenho que passar pelo deserto. É lá onde eu sou testado. É lá onde eu sou provado, carimbado pelo Senhor. Só os que irão no deserto, vence o deserto, para que no final desse deserto, amada igreja, os anjos venham e sirvam a cada um de nós, como fez com Jesus na batalha ali no deserto. 40 dias e 40 noites, Satanás combatendo com Jesus. E a Bíblia diz que depois que Jesus resistiu até o fim, veio os anjos e o serviram. Debaixo dos céus, a propósito para todas essas coisas, como diz o livro de Eclesiastes capítulo 3. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 3. Lembre que houve 7 anos de castigo sobre o povo. Houve um tempo determinado por Deus. Eclesiastes, depois de aí vem Salmo, Provérbios, depois Eclesiastes capítulo 3. Observe, eu estou na palavra de Deus. Estamos na palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. A paciência de Deus tem um limite. Não abuse da paciência de Deus. Ele é misericordioso conosco. Quando a paciência de Deus estoura, chega ao limite, nenhum demônio tira a vida de uma pessoa sem que não seja pela permissão de Deus, porque Ele é o autor da vida.
Nenhum demônio mata uma pessoa porque simplesmente ele quer matar. Ele sabe muito bem o que é matar, porque ele é a própria morte. Ele nos odeia. Se ele pudesse, ele estourava o nosso cérebro e pocava o nosso corpo aqui agora, de tanto ódio que ele tem da gente. O povo de Deus, amada igreja, é uma ameaça para as trevas. As trevas, a olhar para nós, ele vê cada um de nós como uma ameaça. Vocês é uma ameaça para as trevas. Então se prepare, amada igreja, que a luta é travada. É a luta no campo espiritual. Existe um tempo para tudo. Jesus levou 30 anos, ou aproximadamente 30 anos, para receber o Espírito Santo. Houve um intervalo de tempo na vida de Jesus para receber o Espírito Santo. E quando Jesus recebe o Espírito Santo, houve um intervalo de tempo de quase 3 anos para cumprir a missão do Pai. Então tudo abaixo dos céus tem um tempo determinado. Para a nossa vida existe um tempo determinado. Deus quer que nós chegamos à velhice, sabia disso? Com vigor, com saúde. Mas tem um tempo para o nosso corpo, não adianta. Existe um prazo de validade determinado por Deus para o nosso corpo. A idade do ser humano começa a ser reduzida, amada igreja. O homem chegou a viver, como Matusalém, 960 anos. Quase 970 anos. Matusalém, ele com 100 anos de idade era um bebê praticamente. Ele com 300 anos de idade, uma criança, adolescente. O homem chega a quase 1000 anos. O homem quase chega a 1 milênio. E de lá para cá o homem vem diminuindo. A palavra diz: quando nós, seres humanos, chegamos aos 70 anos, já é cansaço, fadiga do corpo. E aqueles que chegam aos 80 anos, já alcançou a benevolência, amada igreja. O nosso corpo físico está reduzido. Ou você acha que se alguém de vocês chegar aos 100 anos de idade, como é que vocês estão? Muitos de nós não chegaremos a essa idade, igreja. A gente já passou meio caminho da vida. Estou com 58, já passei meio caminho de vida. Eu não sei se tem mais 30 anos pela frente, 25 anos, mas está reduzindo o tempo. É uma contagem cronológica. Logo em breve nós não estamos mais aqui nessa terra, igreja. Logo em breve nós não estamos mais aqui nessa terra. O nosso corpo, ele tem um tempo limitado. A limitação é por Deus. Há seres humanos que morrem não é porque chegou o tempo, é porque anteciparam a própria morte. Ah, morreu, chegou o tempo. Um jovem morre, chega o tempo. Muitas das vezes a negligência nossa. Ah, uma criança, deixar ela em cima de uma laje, brincando sozinha ali, aí vai, cai e morre, porque chegou o tempo. Houve uma negligência de alguém ali. É tanto que existe o crime de abandono de incapaz. O que é isso? Um pai e uma mãe que deixam um filho sozinho. Aquilo chama um crime de abandono
do incapaz. Porque a criança não devia estar sendo vigiada, olhada pelo adulto, e deixou. E se acontece alguma coisa, os pais podem responder criminalmente por ter deixado aquela criança indefesa em determinados ambientes. Aconteceu porque alguém negligenciou. Não é porque aquela criança chegou o tempo de vida. Quantas crianças são afetadas por enfermidade? Uma má deformação dentro do útero. Muitas das vezes por questões de uma mãe que no seu período de gravidez, abusou tanto da natureza, das leis físicas. A vontade de Deus é que nós vivemos muito tempo. Mas como Deus nos deu um corpo e colocou a gente dentro desse corpo para que a gente gerenciasse o nosso corpo o tempo que a gente for viver nessa terra, e por falta de um bom gerenciamento a gente acaba se perdendo no meio de campo, no meio de caminho. Uns matando a sua saúde, não respeitando os limites, bebendo muito, fumando muito, comendo muita coisa gordurosa, e aí vai. Depois vão culpar Deus, porque foi Deus que fez isso. Deus estabeleceu as leis físicas e Deus estabeleceu as leis espirituais. O mundo é regido por leis. Para o homem também, no físico, existem as leis físicas, as leis jurídicas. E nós somos regidos por leis. Existe a lei de trânsito. Tem que pagar o documento do meu carro, vem as 3 multas. 3 multas eu tomei. Por que eu tomei 3 multas? Porque eu infringi a lei de trânsito. Eu estacionei um carro em um local proibido. Eu estou errado. Não adianta eu fazer oração, jejum, Deus rasga essa multa. Deus estabeleceu através do homem as leis de trânsito. Está vendo como é que Deus faz? Então não infringe a lei de trânsito. Aí está lá um semáforo vermelho, eu com o carro. Eu vou passar, o que é que vai acontecer? Ou eu vou causar um acidente, ou sofrer um acidente. Mas quem infringiu a lei de trânsito foi eu. E por eu infringir a lei de trânsito, eu posso colocar minha vida em risco, como a vida também de outras pessoas. Então Deus estabelece as leis para ser cumprida e obedecida, e nós infringimos as leis e caímos nelas. Porque a pessoa é marginal. O marginal não é o que rouba. Não é só o que rouba. O marginal é todo indivíduo que está à margem da lei. Digamos que esse corredor aqui é uma linha da lei, uma margem da lei. Eu estou na lei, estou nos meus direitos. Eu sou uma pessoa de bem. Mas eu saí da linha. Eu saí da margem da lei. Eu estou fora da lei. Eu infringi uma lei. Como eu estou infringindo e fora da margem da lei, eu agora sou marginal. O marginal não é só aquele que comete atrocidades. O marginal, dentro da lei jurídica, é quem está fora da margem da lei. Então, eu não obedeci às leis jurídicas, eu vou ser apanhado pela lei. Vocês estão entendendo? Tudo que Deus faz, Deus rege através de leis. O mundo é uma bola, não é isso? Ela está girando. E ela está segura onde? Onde que a terra está segura?
Hein? Não, Deus estabeleceu as leis físicas, a lei da gravidade. E lá, como não tem gravidade, não cai. Não existe força gravitacional lá. É tanto que quando um astronauta vai fazer o satélite, tem milhares de satélites lançados no espaço. Eles não estão amarrados lá. Eles estão flutuando. Eles estão girando. Eles estão lá, eles não caem. E quando um astronauta vai fazer uma manutenção em um satélite desse, eles vão através de um foguete para pousar lá no satélite. E esses astronautas, eles têm que ter uma roupa com peso, amada igreja, que dê um equilíbrio lá, para que eles nem desçam e que neles subam. Então não tem força gravitacional. A Terra é como um imã. Ela tem uma força gravitacional. E Deus estabeleceu tudo isso através das leis físicas. Eu até já dei um exemplo aqui uma vez, só para que você possa entender, amada igreja, que abaixo dos céus tudo está estabelecido através das leis. Então, eu estou aqui em cima. Ok, estou aqui em cima. Se eu pular, eu vou cair? Caí, pulei. E se eu pulasse lá de um satélite? Eu caía? Eu não caía, porque lá não tem força gravitacional. Aqui tem. Então, na força gravitacional, tudo que é peso vai descer. Aí eu estou aqui em um prédio. Eu vou pular, eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos a meu respeito. Eu vou pular, eu vou cair. Mas não estou orando. Mas por que eu vou cair? Eu não estou orando ao Senhor. A palavra diz: não tentarás o Senhor. Mas eu estou jejuando, eu estou em comunhão com Deus. Eu vou pular, eu vou cair. Por que eu vou cair? Porque existe uma lei estabelecida por Deus, chamada a lei da gravidade. Aí uma criança está em um prédio, um bebezinho inocente, um bebezinho de 1 ano, tem consciência do pecado? É puro o coração, né? E ela vai se engatilhando. Ela chegou lá e a criança vai pular. A criança vai cair? Mas não é uma criança. Mas não é uma criança. A criança vai pular. A força gravitacional, ela tem um peso. Como não tem força gravitacional, como tem força gravitacional, vai cair. A criança vai morrer. Sim ou não? Deus é culpado pela morte da criança? Alguém infringiu a lei? Alguém infringiu a lei. Primeiro, por um abandono de incapaz, infringiu uma lei jurídica. Abandono de incapaz, não pode deixar seu filho. Alguém infringiu a lei. Não é que Deus, será que Deus não está vendo essa criança caindo e morrendo, espedaçando no chão? Porque Deus estabeleceu as suas leis e Ele cumpre as suas leis. Deus não pode infringir as suas leis. Vocês estão compreendendo agora? Tá, meu? Por que deu um terremoto? A terra balançou lá e morreu tanta gente. Por que deu um vento de 200 quilômetros, passa por uma cidade, pega uma criança, leva no ar, e mata, destroça tudo lá? Deus não está vendo isso? O homem está infringindo leis. A cada dia o homem está poluindo
o meio ambiente ou não? Lançando sobre a atmosfera dióxido de carbono, que as fumaças, a poluição. O globo terrestre está se aquecendo. As geleiras na Antártica estão se dissolvendo. E o cientista diz o seguinte: que as cidades costeiras daqui a 50 anos está submersa. Porque o mar está aumentando o volume de água. O próprio homem está destruindo tudo. Petrópolis recentemente deu um temporal, acho que matou mais de 200 pessoas ou 300. Será que dos céus Deus não viu e não sabia que vindo uma chuva com tamanha densidade não causaria uma catástrofe? Deus estabelece as leis naturais para chover. Agora, onde que as pessoas construíram as casas? Você entende, igreja? Por isso que na Alemanha não há morte por deslizamento, porque a política do governo lá é proibido construir casas sobre os montes. Você entende agora? Então o homem, ele vai infringindo as leis, gente. Não importa se seja pastor, não importa se seja quem for. Quando você infringe uma lei, você paga um preço. Deus vê o seu povo se afastando dele, e Deus determina por um período de 7 anos para que o povo fosse escravizado pelos midianitas. Em outras palavras, dá-lhe uma surra nesse povo aí, até eles aprenderem. Dê uma correção. Os nossos erros já nos levou a muitas correções na nossa vida. Os nossos erros já levou a cada um de nós a sequelas. Não foi Deus. Os nossos erros, escolha nossa. Eu escolhi isso. Uma mãe tem um filho e diz: filho, não use droga. Mas ele continua usando droga. Me liga uma mãe desesperada essa semana, eu não vou dizer de onde, querendo todo custo que eu vou, não sei aonde, porque o filho está nas drogas, está vendendo tudo, está roubando tudo. De tantas drogas, esse filho está com o organismo impregnado de psicotrópicos. Precisa que se for algo de Deus divino, como por exemplo, o nosso irmão Lupecino, que usou tanta droga, mas não precisou ser internado mas é um processo. Não fique pensando que substâncias químicas vai sair de um dia para a noite, não, igreja. O organismo vai todo dia absorvendo, o cabra vai dando psicotrópico. Você tem ideia, um crack, uma pedra de crack, quantas centenas e centenas tem de substâncias químicas? Me parece que o crack tem quase 500, não, o cigarro, 500 substâncias químicas. Aquele impregnando. Para esse corpo, ele está limpo, amada igreja, leva um tempo. Pessoas que fumam, depois de 20 anos, vai fazer um raio-x, ainda está mancha no pulmão. Ainda tem mancha no pulmão. São leis que estão sendo infringidas, e muitas das vezes pessoas estão pagando com a sua própria vida. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Versículo 2. Nós só estamos no primeiro versículo. Um tempo determinado por Deus para que aquele povo sofresse e fosse pisado pelos midianitas. Agora que vocês vão entender, amada igreja, por que Deus determinou um tempo específico de 7 anos para aquele povo estar sofrendo. Depois de 7 anos, esse povo vai pedir socorro a Deus. Depois de uma jornada de sofrimento, o povo
pede socorro, porque não aguenta mais de sofrimento, de dor, de angústia. Tempo determinado de um povo escravizado. O que aconteceu quando Deus permite que os midianitas escravizassem o povo de Israel? Versículo 2. Presta atenção. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e cavernas e fortificações. Pela presença dos midianitas, o povo de Israel procurou as cavernas para se esconder. Por causa dos midianitas, o povo se esconde nos buracos. O medo toma de conta. A presença dos midianitas simboliza hoje a presença de Satanás na vida de pessoas. Nenhum ser humano, com a presença do diabo, ele consegue, amada igreja, ser forte. Ele sempre está correndo, fugindo. Ele sempre está fugindo de Deus. Ele nunca tem força. A presença do diabo leva a nação de Israel uma pobreza. No livro de João, capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Ele é a própria destruição. Ele é a própria desgraça. Aonde ele está, ele empobrece. Aonde ele está, a fome, a miséria, a tudo que você possa imaginar. Aquele povo que tinha a presença de Deus e prosperava, eram prósperos e ricos, agora ele perde isso. Ele se afasta de Deus e agora tem a presença do diabo na vida do povo de Israel. Aquele povo que era cabeça agora é cauda. O que sobra para esse povo? Sofrimento. Só isso. Não deixe o diabo penetrar a sua presença, amada igreja. Não deixe ele invadir teu coração. Não permita e não negocie com ele. Não negocie com o diabo. Cuidado. O Senhor deu uma legalidade muito forte para o povo de Israel, mas ele pega a legalidade e dá para o diabo. Ele assina documento e Satanás vem passar 7 anos conosco aqui. A palavra diz que houve uma época de fome, que vendiam cabeça de jegue a peso de ouro, esterco de pombos, fezes para comer. Houve época que as próprias mães comiam os próprios filhos de tanta fome. Segunda Reis 6:25. Houve época, amada igreja, depois de 2 Juízes, 1ª, 2ª Samuel, 2 Reis, capítulo 6:25. 6:25. 2 Reis, capítulo 6, versículo 25, ok? Houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e 1/4 de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Versículo 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele disse: se o senhor tem, não acorde, de onde te acudirei?
da eira ou do lagar. Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela, esta mulher me disse: dai-me cá o teu filho, para que hoje eu comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos. Mas dizendo eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, e esconda o seu filho. Olha aqui a igreja. Tamanha foi a fome que sobreveio àquela nação, que as próprias mães comiam os seus filhos. A nação de Israel, igreja, quando se afastava de Deus, sobrevinha miséria sobre aquela nação. Tudo por conta de desobediência à palavra de Deus. Os midianitas, a presença deles foi tão forte na época de Josué, que a Bíblia diz, a partir do versículo 3 de Juízes 6, que quando os filhos de Israel iam colher o que plantou, eles não colhiam. Quem colhia eram os midianitas. Trabalhava igual um condenado. No final do mês, na hora de você receber seu salário, é o teu inimigo que recebia. A presença do diabo é permitida através de uma legalidade. Eles não agem sem que um ser humano não abra uma porta. Satanás não age na vida de um cristão sem que o cristão não dê uma legalidade. Você sabe muito bem o que é uma procuração. Existem pessoas que chegam a certa idade que não tem mais como estar se locomovendo, talvez por conta de uma enfermidade, e ela não pode ir a um banco. E aí o que é que faz? Uma procuração. A procuração, ele otorga direitos a pessoa representar a outra. Então você, com uma procuração, você vai em qualquer lugar, depende da procuração, você abre conta, movimenta conta, a procuração lhe dá um direito. Você não precisa levar a pessoa com você. Aquela pessoa lhe deu uma declaração em cartório, dando plenos poderes para você representar aquela pessoa. É como se você é a própria pessoa, que ela te deu legalidade através de um documento. Quando nós pecamos, a gente vai em um cartório espiritual, assina um documento, dando plenos poderes ao diabo para representar a gente. Olha o que o pecado faz. O pecado, você assina uma procuração e dá o diabo para te representar. O diabo, com essa procuração, ele vai diante do Senhor e diz: Senhor, eu tenho uma procuração para agir na vida do teu filho. Aí o Senhor olha para o teu filho e diz: eu não posso fazer nada por você, filho. Você deu uma procuração para o diabo, para ele te representar e lhe destruir. Eu não posso fazer nada. Você deu a procuração. O diabo, ele tem um tempo determinado, de acordo com a procuração, para agir na vida da pessoa. Como é que vai ser rasgada essa procuração na mão de Satanás? Quando um dia aquele filho se arrepender e dizer: Pai, me perdoe. Me perdoe, Jesus. Aí Jesus vem e toma da mão de Satanás e rasga aquela procuração. Isso quer dizer, o diabo não tem mais legalidade para agir naquele crente.
Porque foi rasgado a procuração. Vocês estão compreendendo, igreja? Aquele demônio que talvez você dê uma procuração para agir na sua saúde, para agir na sua família, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, ele não tem mais como, porque foi rasgado. Esse tempo que o diabo passou com a procuração na mão, ele causou uma destruição na vida de pessoas. E essas destruições causou sequelas. E Deus não vai abrir a mão da sequela. É igual uma cirurgia. Vocês estão compreendendo, igreja? Então tenho dificuldade de entender isso. Isso quer dizer, a procuração outorga direito às pessoas, ou aquela pessoa, para te representar. Aquela pessoa não precisa mais ir por você. Você representa ela através de uma procuração. Quando o crente peca, assina no cartório espiritual uma procuração e entrega na mão de Satanás. O diabo começa a representar aquela pessoa. Por quê, pastor? Porque Satanás, ele não age na vida de uma pessoa se a pessoa não dá legalidade. Entende agora? Por mais que ele queira entrar e agir na vida, ele não consegue, se não tiver uma procuração. A procuração nós declaramos aqui, determinamos, porque toda procuração, ela tem um tempo determinado. É você que diz, olha, eu vou dar aqui um tempo determinado, um tempo de 2 anos para me representar, 6 meses para me representar. Existe uma data que dá validade à procuração. Quantas vezes nós damos procuração ao diabo com uma procuração com um tempo indeterminado na nossa vida? É o tempo que você vive sofrendo. É o tempo que o diabo está agindo livremente na sua vida. E ele vai, Senhor, o teu filho me deu essa procuração. Eu tenho legalidade para agir. E Jesus, olha, eu não posso fazer nada, filho. Eu não posso fazer nada, filho. Enquanto você não se arrepender, filho. Enquanto você não se arrepender, filho, eu não posso rasgar essa procuração na mão de Satanás. Eu não posso tomar. Você deu legalidade. É o livre-arbítrio que eu coloquei dentro de você. Aí quando o crente vai pedir perdão a Deus e se arrepender daquele, já levou um tempo, igreja. Já perdeu muitas coisas na vida. Já perdeu família, emprego, saúde. O poder de destruição que o diabo fez naquele período da procuração, que as pessoas passaram para ele, fica sequelas. Aí o homem não aguenta mais, diz, Senhor, eu não aguento mais, estou sofrendo, Pai, me perdoa. Aí Jesus disse, tá bom, filho, vou te perdoar. Este pecado, filho, que lhe dar uma condenação eterna, não existe mais condenação eterna para esse pecado, porque você se arrependeu e eu te perdoei do pecado eterno, do sofrimento ou da punição eterna. Agora tem uma coisa, filho, você está livre da punição eterna, mas você não vai estar livre das consequências da legalidade que você deu para o diabo, porque ele já fez um arraso na sua vida. As muitas perdas que ainda Deus restitui, mas há muitas coisas que ficam sequelas, como aquela cirurgia que um dia você fez. Você ficou bom daquela cirurgia, daquela enfermidade, mas toda vez que você lembra para os pontos, as cicatrizes, você lembra que um dia tu passou pela mesa cirúrgica. Entende, igreja? O povo de Israel agora passa 7 anos escravizado pelos midianitas. Deus estabelece um tempo determinado de sofrimento para aquele povo. 7 anos se passaram.
Eles plantavam, os midianitas colhiam. Ao invés de ele enfrentar os midianitas, eles procuravam as cavernas, as covas para se esconder. O homem pecado, ele só foge de Deus. Quando Adão pecou, que Deus veio até ele: onde estás, Adão? Ecoa-se uma voz no jardim do Éden: Adão, estou nu. Quem te falou que você está nu, Adão? Ele foge. Por onde andaste, Adão? O maior erro de Adão não foi pecar contra Deus, foi fugir de Deus. O pecado levou ele a fugir. Ele poderia: Pai, me perdoe, eu pequei contra o Senhor. Mas o pecado levou longe Adão de Deus. O pecado leva muitos crentes a se distanciarem de Deus. É o que nós lemos em Provérbios 14, 12, há pouco instante. Há caminhos para o homem que parece direito. Amém, igreja? Nós só estamos no versículo 3 do capítulo 6, já foi quase a escola bíblica, 3 versículos. Mas nós iremos ver lá mais na frente, em outros estudos, outra escola de Bíblia dominical, quem sabe terça-feira. Talvez você pergunte a Deus: por quê? Por que tanto sofrimento na minha vida? Por que, Deus? Por quê? Por quê? E por que isso? Eu quero te dizer que você não é uma interrogação. Vivendo o tempo todo só perguntando a Deus: por quê? Por quê? Por que isso? Se tem alguém que tem que mudar, sou eu. Só eu consigo sentir a dor, e mais ninguém. Eu mudo a forma de pensar, ou a minha vida vai ser a mesmice o tempo todo dentro da igreja. Há muitos dentro da igreja com Bíblia debaixo do braço e sofrendo desde o dia que entrou na igreja, e a vida nunca mudou. Ou mudamos a forma de pensar, ou a nossa vida nunca vai mudar. Entende, igreja? Vocês não são qualquer vocês. Vocês não são qualquer crente. Vocês são cidadãos dos céus, escolhidos pelo um Deus eterno. Olhe para dentro de vocês e se vejam que dentro de vocês tem um Deus forte, amada igreja. Não fique chorando pelos cantos. Não fique pelos cantos se lamentando. Não fique culpando alguém pelos seus erros. Abre teu coração. Abre teu coração. Reconheça o quanto nós, eu e você, precisa de Deus. Não confie nas suas forças. O Espírito Santo, ele só quer agir no nosso espírito, mas infelizmente não tem encontrado espaço dentro do nosso espírito para ele dar forma a gente. De que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. Eu não quero mais pagar preço. Eu não quero mais daqui para frente pagar preço. E se eu não quero pagar preço, o que eu tenho que fazer? Não pecar. Porque o pecado traz um poder de destruição que a nossa mente é muito limitada para compreender. Cada pecado tem um poder de destruição. Então, se o homem imaginasse e compreendesse o poder de destruição que tem o pecado, ele pensava 1000 vezes antes de pecar. O pecado é atraente, é gostoso. O pecado é atraente e gostoso. As tentações vêm em todos os instantes. Mas eu quero dizer, amada igreja, que não adianta estar fugindo do pecado e fugir da tentação. Nós temos que mudar a forma de pensar e de ver as coisas. Eu não
tenho que estar fugindo o tempo todo do pecado. Eu tenho que me fortalecer em Deus para resistir o pecado. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Enquanto você perde tempo para estar fugindo do pecado e correndo do pecado, das tentações, aproveita esse tempo para estar correndo aos pés de Cristo e crescendo espiritualmente. Só isso. Crescer no Espírito. Crescer no Espírito. Quando eu cresço no Espírito, eu estou forte para quando vêm as tentações, só dá um pitoco, vai para fora. Está repreendido em nome de Jesus. Eu estou forte. Ei, você não presta. Isso é importante. Eu vou te matar. Você não tem poder contra mim, Satanás. Eu vou fazer uma macumba para você. Uma, faça 10. Estou na palavra. Aprendi a crer na palavra. Aprendi a fazer da palavra do meu Cristo a minha estrutura e a minha fortaleza. É aqui. O crente, às vezes ele acredita mais na mentira do diabo que na verdade de Deus. Aqui tem promessa para mim, para vocês. E por que eu vou acreditar na mentira do diabo? Fale bem ou fale mal, fale. Tem que estar na palavra, só isso. Aqueles que te levantam, se levantam para te derrubar. Não se preocupe. Quem está na palavra não cai. Cai é quem vai te derrubar. Amém, igreja? Mude a forma de pensar, que a sua vida vai ser outra. Não fique pensando que a igreja vai mudar a tua vida e nem pastor vai mudar a tua vida. Igreja não transforma ninguém. A palavra que transforma. Que Deus abençoe a todos vocês. Hoje à tarde, hoje às 18 horas, estaremos aqui com culto de adoração ao nosso Cristo Redentor. Leve no seu espírito o que você ouviu essa noite, essa manhã. Deus abençoe a todos. Tem uma irmã que veio nos visitar ali, a irmã Lucivânia. Seja bem-vindo à casa do Senhor. A sua filha também acompanhando. Que Deus abençoe. E até às 18 horas em nome de Jesus. Vou em paz. Que Deus abençoe.